Olá, amigos, sou o professor Carlos Augusto Monteiro. Estou de volta aqui na GTUSP para a nossa segunda aula do curso preparatório para a primeira fase da OAB. Aqui nesse curso, iremos abordar os principais assuntos de processo de trabalho necessários para a sua aprovação nesta prova na primeira fase da OAB. Nesta aula, iremos tratar dos princípios de processo do trabalho. É isso aí, princípios do processo de trabalho são assuntos que diretamente ou indiretamente o examinador adora colocar na prova. E nesta aula iremos abordar 6 princípios. Vamos lembrar de 6 princípios de processo de trabalho essencial para que você seja aprovado aí. Olha aí na tela, estão eles aí. Princípio da proteção, princípio da finalidade social, princípio da busca da verdade real, princípio da indisponibilidade, princípio da conciliação e princípio da oralidade. Volta aqui para mim, olha só como isso pode ser perguntado para você. Muitas vezes vem aquela questão dizendo, olha, são princípios de processo do trabalho. E ele relaciona vários, lá no meio aparece um que não é. Então você tem que lembrar que esses 6 princípios são princípios de processo do trabalho. O primeiro deles, princípio da proteção, foi muito discutido muitos discutem se é ou não princípio de processo do trabalho. Mas hoje, a doutrina e a jurisprudência é quase que unânime em dizer que é princípio de processo do trabalho, sim, e não só princípio de direito material do trabalho. Quando a gente estuda direito material do trabalho, o primeiro princípio que a gente estuda é o da proteção, não é verdade? O direito do trabalho foi criado para proteger o hipossuficiente da relação. É isso mesmo, existe o princípio da proteção lá, mas também existe o princípio da proteção aqui no processo de trabalho. Existem regras de processo de trabalho que servem para proteger o mais fraco, o hipossuficiente. Quer um exemplo? A audiência trabalhista. Na audiência trabalhista, se o reclamante hipossuficiente falta na audiência, o processo vai para o arquivo. Se a reclamada falta, revelia. Olha só, relação desigual, previsão, consequências desiguais. Por que isso? Por conta da proteção. A lei protege o mais fraco também no campo processual, ok? Muito bem. E o segundo princípio é o da finalidade social. Aqui é importante você não confundir proteção com finalidade social. Por isso que está aí na tela, vem aqui para a tela. O princípio da proteção é diferente do princípio da finalidade social. No primeiro, que é a proteção, a própria lei confere a desigualdade no plano processual. Como exemplo, volta aqui para mim, como exemplo que eu acabei de falar da audiência. A própria lei diz que se o reclamante falta, vai para o arquivo. Se a reclamada falta, revelia. Olha a proteção da lei para o hipossuficiente. Já, volta para a tela, princípio da finalidade social é aquele que permite que o juiz tenha uma atuação mais ativa, na medida em que auxilia o trabalhador em busca de uma solução justa, até chegar o momento de proferir a sentença. Volta aqui para mim e o processo de trabalho ele possui ambos os princípios. Não só a proteção que está na lei, mas também o princípio da finalidade social. O exemplo desse princípio é a execução trabalhista. Lá na execução trabalhista, o juiz toca a execução de ofício. É isso mesmo, o juiz independe do reclamante, do credor, peticionar requerendo penhora, requerendo prosseguimento da ação. O próprio juiz de ofício toca aquela execução. Então, isso em razão desse princípio da finalidade social. Mesmo na fase de conhecimento, o juiz pode adotar medidas, pode adotar providências no sentido de auxiliar o trabalhador. Auxiliar o trabalhador, exigir uma prova, diligenciar atrás da verdade real. Então o juiz ele é mais ativo no processo de trabalho
por conta deste princípio aqui, ok? Então, princípio da proteção, princípio da finalidade social são princípios de processo do trabalho. Também é princípio do processo do trabalho, vem aqui para a tela. O terceiro princípio é o princípio da busca da verdade real. Segundo esse princípio, o juiz deve diligenciar no sentido de trazer para o processo a verdade real. Ele tem ampla liberdade na direção do processo e deve utilizar desta ampla liberdade para fazer de tudo para trazer para o processo a verdade real. Este princípio deriva de um outro princípio de direito material que você já conhece, que você já estudou, que é o princípio da primazia da realidade. Lá no direito material, a gente estuda que no direito do trabalho prevalece a verdade, a primazia da realidade em detrimento da forma. Significa, pouco importa o que está no papel, o que interessa para o direito do trabalho é a realidade, é o que ocorreu de fato. Então, lá no direito material, a gente aprende que pouco importa se o empregado assinou um recibo, assinou um documento dizendo que não quer receber férias, que não quer receber 13º, que não quer registro na carteira. Isto não tem validade, porque o que vale aqui é a primazia da realidade. Muito bem, este princípio de direito material no campo processual chama-se busca da verdade real. Ou seja, a ideia do processo de trabalho é retratar a realidade dos fatos, fazer de tudo, tomar todas as diligências para que a realidade dos fatos seja retratada no processo, ok? Então anote aí, princípio da busca da verdade real é princípio de processo do trabalho, ok? Agora o quarto princípio vai para a tela aqui, ó, princípio da indisponibilidade. Coloque um asterisco ao lado deste quarto princípio aí. Por quê? Porque há questões na OAB, o examinador adora fazer perguntas envolvendo este princípio. Nós temos que lembrar que quando estudamos indisponibilidade, nós estudamos lá no direito material. O direito do trabalho é indisponível. O empregado não pode abrir mão dos seus direitos. Não é verdade? É verdade. Mas no processo de trabalho também tem esse princípio. Tem esse princípio e ele é verificado através de uma súmula do TST que diz lá que é faculdade do juiz homologar um acordo. Súmula 418. O juiz ele pode ou não homologar um acordo. Mas espera aí, o autor quer o acordo, o réu quer o acordo e o juiz pode não aceitar esse acordo? Exatamente, ele pode não aceitar o acordo porque vigora no direito do trabalho e no processo do trabalho o princípio da indisponibilidade. Então, cuidado com essa questão. Pode o juiz recusar, pode o juiz não homologar um acordo, ainda que as partes queiram aquilo? Pode. No processo do trabalho é faculdade do juiz. Processo do trabalho é diferente do processo civil. Lá no processo civil, o acordo entre as partes é observado pelo juiz. O juiz não intervém no acordo firmado entre as partes. Aqui no processo de trabalho, o juiz vai intervir? Sim, ele deve intervir e ele pode se recusar a homologar esse acordo. Tudo em prol do princípio da indisponibilidade, ok? Volta para a tela. Quinto princípio, princípio da conciliação. Vem aqui para mim, olha. Princípio da conciliação é inerente ao processo de trabalho. O processo de trabalho nasceu com a ideia de conciliar. A ideia da justiça do trabalho é buscar a conciliação a todo tempo. Todo tempo no processo o juiz tenta conciliar as partes. Agora, você tem que lembrar que existem dois momentos no processo que a conciliação a tentativa de conciliação é obrigatória. O juiz obrigatoriamente tem que tentar conciliar as partes em dois momentos. Primeiro, artigo 846 da CLT. Artigo 846 diz lá, aberta a sessão, o juiz proporá a conciliação. Aberta a sessão, ou seja, no início da audiência, o juiz deve tentar conciliar as partes. E o segundo momento obrigatório é do artigo 850.
após as razões finais e antes da sentença, o juiz deve renovar a tentativa de conciliação. Veja, conciliação pode ser tentada a qualquer momento do processo, até na execução, mas em 2 momentos a tentativa é obrigatória. Primeiro, artigo 846, segundo, artigo 850, ok? O 6º princípio vai para a tela aí, olha lá, princípio da oralidade. É isso aí, vem aqui para mim, a CLT ela foi estabelecida, as regras de processo de trabalho foram estabelecidas pensando na oralidade. O que é oralidade? O maior número de atos processuais orais. Por que isso? Porque oralidade está ligada à celeridade, está ligada à rapidez. O processo de trabalho precisa ser rápido, porque aqui o que se preza é o direito material, é o direito do trabalhador. Então, para que o trabalhador consiga o seu direito com rapidez, eu preciso ter regras de processo rápidas, céleres, e a oralidade é o caminho para isso. Então, a CLT, em vários momentos, vão ter dispositivos prevendo atos orais. Exemplo, defesa no processo de trabalho. A CLT diz que a defesa será apresentada oralmente pela reclamada em 20 minutos, na audiência. Não há previsão na CLT de defesa por escrito. Há previsão da defesa oral. Petição inicial. A CLT prevê lá que a petição inicial pode ser por escrito, mas também prevê a possibilidade da reclamação ser verbal. Pode o reclamante ir ao fórum e verbalmente reclamar seus direitos. Tudo isso para quê? Para dar celeridade, para trazer a justiça próxima do trabalhador. Então, oralidade é princípio que está na CLT, é princípio vigente no processo de trabalho e que, quando possível, deve ser observado em razão da celeridade. Muito bem, então esses foram os 6 princípios importantes para você lembrar que são princípios de processo de trabalho, e tem um 7º princípio que nós vamos tratar na próxima aula, falar só dele, que eu diria que é o princípio, um dos mais importantes de processo de trabalho, ok? Nos vemos lá, aula de princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Até lá!